Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram. Anote aí, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver modelo esportivo, o RS3 Sedan Track 2026 na Audi Center Santos. Ele tem um motor Bravo aí dentro, são 2.5 com 400 cavalos. Miniaturas e gerações, a coleção de carrinhos de um empresário de Cubatão. Quando você brincou com aquele brinquedo e você pode reconquistar essa lembrança, eu acho fundamental assim para o colecionismo. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Campeonato aberto após 23 etapas. O campeão será definido em Abu Dhabi. Verstappen ganhou em Las Vegas e McLaren desclassificada. E Verstappen ganhou de novo no Qatar. Fórmula 1, aqui no Momento Velocidade do Auto GP. O Auto GP começa falando de um sedã esportivo potente. Estamos na Audi Center Santos e aqui atrás de mim, o RS3 Sedan Track. Carol, bem-vinda. Obrigada. Mais uma Consultora vez de vendas. Tudo bem? Carol, eu falei em potente, vamos falar da motorização. Esse é um carro que voa. É diferente, a gente já tem o A3, né, um sucesso aí da Audi em todo mundo. E aí a gente tem uma opção do veículo mais esportivo, que é, vamos colocar assim, o queridinho aí dos clientes de RS. Ele tem um motor Bravo aí dentro, são 2.5 com 400 cavalos, 50 quilos de força, então de torque. É um motor bem potente para um carro tão leve. E ele tem a tração 4 também, que vai auxiliar aí nessa esportividade e numa estabilidade, né? Quando você está andando com um carro com uma velocidade tão alta, é importante que ele esteja bem seguro. De 0 a 100? 3,8 segundos. E para segurar um carro tão potente, um esportivo que tem pegada, os freios a disco nas 4 rodas... Sim, no caso da versão normal dele, que a gente tem aqui também, ele vem com freio a disco nas 4, obviamente ventilado. No caso da versão Track, que é um carro que vem preparado para quem gosta de fazer track day ou para quem realmente quer pegar uma pista acelerando, ele vem com um limitador maior do que o RS3, ele vem com um limitador a 280 km por hora, liberado para 280 km por hora, e ele vem com freio de cerâmica. Então, essa combinação do freio de cerâmica é que traz esse aumento aí da liberdade de poder ter uma velocidade máxima maior. Roda 0,19, não é, Carol? A 19 e essa com esse acabamento um pouco mais escuro, né, do que o cromado que vem com acabamento diamantado. E os pneus traseiros, gente, um detalhe, eles têm um perfil diferente, um pouco mais largos, mais justamente para pegada esportiva. Exatamente. Ele vem com esse diferencial. São 8 cores, esse aqui é o cinza Quemora metálico. São cores exclusivas, né, Carol? O carro é exclusivo. Exclusivas para RS. Ele vem com esses detalhes também em fibra de carbono, tá vendo aqui, ó, o friso lateral. Retrovisores. Retrovisores em fibra de carbono também. Aqui esse detalhe no para-choque e o spoiler traseiro também
em fibra de carbono. Logotipo que é um material 2D, né? ultra leve, né? Logo 2D? O logo 2D, que é a assinatura da marca. Uma colmeia diferente, aí mais agressiva também. E aqui no conjunto óptico dianteiro tem bastante novidade também, Carlos. A gente tem um conjunto de DRL, então você pode configurar, personalizar o conjunto de lanternas dele. A apresentação, né? Isso mesmo. No A3 você já tem até 4 personalizações. Aqui você tem mais opções e pode deixar com esse quadradinho aí que parece de corrida, né? De Fórmula 1. Sem contar que ele não é só um full LED, né? Ele é um Matrix Full LED, então ele vai segmentar o farol alto, dando uma segurança muito maior para quem pretende pegar uma estrada de noite. Até uma estrada mais remota, porque ele vai também identificar pessoas, bicicletas e motos na pista, não só veículos. E falando em segurança, um carro completíssimo com sistema de segurança, assistência ao motorista. Assim, o kit de hadas agora está em todos os nossos veículos, a gente não tem mais nenhum veículo, mesmo de versão de entrada, que não tenha o kit de hadas. Se tornou um item super importância para os condutores, né? Uma questão não só de conforto, mas também de segurança. A gente tem kit de assistência de faixa, pré-colisão, ACC, entre outros, até aviso de cansaço, distração. Então a Audi está bem afiada aí nessa assistência ao motorista. Quem tiver um RS3 vai conduzir com o máximo conforto e segurança. Além da parte externa que chama muito a atenção, o interior é top, né? Sim. Essa versão Track conta com um banco também especial de uma fábrica italiana que faz só bancos ultra leves para veículos de alta performance mesmo. Então você tem um banco, além de ser no formato concha, que é um charme para esses veículos, ele ainda é feito de um material ultra leve que vai diminuir peso no carro e automaticamente vai resultar aí em performance na condução. As costuras em vermelho, tem detalhes em vermelho. Ele é personalizável, então a gente tem a opção dele com costuras em vermelho ou costuras em verde. A gente optou pelo vermelho, que ficou muito bonito com esse cinza, né? Carol, no volante tem ali o modo RS, né? Explica pra gente um pouco. Tem o modo RS, um outro modo de condução de pista, inclusive ele tem um booster também, né? Que lembra quando a gente conversou do RS, que desligava um sisteminha de segurança para que ele tivesse um booster. Aqui agora você tem botões que fazem isso no próprio volante, que dá aí uma cara mais esportiva para o carro, né? Uma experiência de condução de um veículo de pista mesmo. Quem está curioso, né? Que muita gente vai ficar curiosa. Então faça um convite para o pessoal que está nos assistindo. Quem quiser conhecer o carro, aqui na Audi Center Santos, para as Cubas 340. Para quem é de Santos aí há um tempo, antiga Mitos. E estamos aqui sempre de segunda a sábado. Vem conhecer o carro com a gente. Tem veículos disponíveis para test drive e vários lançamentos interessantíssimos. E esse brinquedinho aqui está aqui disponível para quem quiser vir conhecer. Pode vir. Além de um showroom que está bem recheado de novidades. Carol. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. A seguir tem um Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Não saia daí. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí.
Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus. 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, o Momento Velocidade chega. Primeiro, quero agradecer aos parabéns dados à nossa equipe, a todos pelos 5 anos de programa. Muito obrigado a todos que nos acompanham na Santa Cecília TV, nas redes sociais, no YouTube. Obrigado, 5 anos de AutoGP. E a Fórmula 1 vai ser decidida mesmo na última etapa. Para você que acompanha a primeira edição do programa, está aguardando o GP de Abu Dhabi, né? Para quem vê as reprises, já sabe quem é o campeão. Caso é, tivemos o nosso programa de aniversário, mas lá em Las Vegas, que eu comento agora, tivemos a desclassificação dos 2 carros da McLaren. Foi algo muito importante, algo fundamental. Muita gente culpando o Verstappen por situações ocorridas no primeiro semestre ou na primeira metade do campeonato, que ele poderia estar mais próximo. Ora, o Verstappen é o sal desse campeonato, porque senão teríamos um campeonato morno e o Verstappen é que está dando o ritmo de graça a essa segunda parte, agora caminhando para a finalíssima. E a McLaren teve essa desclassificação e o Verstappen ficou realmente numa posição melhor, mas ainda o favoritismo é de Lando Norris. Só que agora, após a vitória do Verstappen em Las Vegas e a vitória do Verstappen no Qatar, o Verstappen pode roubar, no mínimo, pode ser campeão também, mas ele pode roubar o vice-campeonato da McLaren. A McLaren esperava, com um carrão desses, o primeiro e o segundo lugares, e agora o Verstappen é o vice-líder do campeonato, o Piastri é o terceiro. Ora, no Qatar não aconteceu nada demais. Tivemos a Sprint Race, tudo certo, o Piastri ganhou, e depois o Piastri fez a pole. Só que a questão principal foi durante a corrida, onde parecia que na pista do Qatar, que não é lá grande coisa para ultrapassagens, não aconteceria muita coisa. No final, ou melhor, no começo, né, o Nico Hülkenberg bateu, teve um entreveiro com o Pierre Gasly,
e veio o safety car. Ora, nesse safety car todos entraram para trocar pneus e os 2 carros da McLaren ficaram fora. Como a Pirelli levou C1, C2 e C3, os mais duros, já preocupada com a durabilidade, a Pirelli ainda colocou num documento aprovado pela parte técnica da FIA e pelas equipes que o jogo de pneus só poderia dar 25 voltas no máximo. Só não seriam contadas a saída e entrada de box no momento de treino, né? E aí você fica preso a uma tática que, obviamente, com uma corrida de 57 voltas, o Verstappen respondeu muito bem quando viu o safety car. Todos foram chamados, não foi só o Verstappen, todas as equipes chamaram todo mundo, e a McLaren ficou fora. E a McLaren perdeu a corrida. Foi a pior decisão de boxe da McLaren até agora. Fora a desclassificação em Las Vegas. Esse campeonato podia estar decidido a favor do Norris, mais a favor do Norris do que nunca, e agora, apesar da diferença de pontos, o Verstappen tem chance. Como disse o Zac Brown, chefe da McLaren, e falou, eu assisti a entrevista na Sky Sports britânica, onde ele disse que o Verstappen parece aquele vilão de filme de terror, que quando você pensa que ele já sumiu, ele reaparece para mais uma cena de suspense. Então esse é o Max Verstappen que nós conhecemos e que está, segundo a própria coletiva após a vitória no Qatar, tranquilíssimo. Ele fala, eu vou me divertir. Literalmente isso. Por quê? Porque ele agora não deve nada a ninguém nem a nada. Se ele não for campeão, tanto faz. A McLaren poderia ter resolvido esse título faz tempo. Na corrida, não se pode dizer que aconteceu grande coisa. O domínio foi de um controle de pneus do Verstappen depois que ele assumiu a ponta. O Lando Norris veio de quem ficou em quinto, passou para quarto, porque o Kimi Antonelli errou. Eu não acho que o Kimi Antonelli tenha deixado o Norris passar como falaram. Aliás, deu muito problema isso aí. O menino foi ameaçado em redes sociais, o Antonelli da Mercedes. Mas ele teve ali uma turbulência na frente do carro e na última volta ele vinha em quarto e teve que ceder por um erro dele, Antonelli, a posição para o Norris. Então Verstappen em primeiro, Piastri em segundo, Carlos Sainz, brilhante, conseguiu mais um pódio com a Mercedes e o Norris ficou em quarto. Lembrando aí que o Bortoleto foi 13º, fez o que pôde com uma Sauber muito, muito difícil. Agora, o campeonato, mostro para vocês aí, 408 pontos o Norris, 396 o Verstappen, 392 o Piastri. Então esses 3 chegam para brigar pelo título em Abu Dhabi. Desde 2010 que não temos 3 pilotos brigando pelo título. Naquela ocasião Alonso, Vettel e Mark Webber. Então realmente será uma final que será espetacular, mas um campeonato que foi levado até a última corrida. Isso que eu quero dizer. Quem esperava que com o domínio da McLaren esse campeonato não estivesse decidido na 24ª etapa, hein? 24ª etapa. Então, para a McLaren, que eu penso que deve levar, será um hecatombe e terá que cometer erros muito grandes para não levar esse título. Acredito que é o favoritismo completo. Se o Verstappen for campeão, a McLaren terá a grande derrota da história da Fórmula 1, porque será a maior recuperação de um piloto sobre 2, né? Não era um só, 2 da mesma equipe, da história. Então, a McLaren, que pode ter uma grande vitória, poderá também ter uma grande derrota. Falo isso aqui na primeira edição e volto na semana que vem para comentar mais da Fórmula 1, porque tem notícias, contratos, bastidores e saberemos já quem é o campeão aqui dentro do Momento Velocidade. Continue conosco, tem mais programa por aqui. Obrigado e até semana que vem. Tchau. Daqui a pouco, Raridades, a coleção de miniaturas de várias épocas de um empresário de Cubatão. Até já! Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus.
Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus. 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moegas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Estamos de volta para falar da coleção de miniaturas de carrinhos de um empresário de Cubatão. Nosso comentarista de automobilismo, Tony Vasconcelos, outro apaixonado por réplicas, foi conferir essas relíquias. Paulo Rogério, antiquário, colecionador, tem um galpão com raridades. Raridades de todos os tipos ligados aos brinquedos, aquelas memórias que os brinquedos trazem, principalmente os anos 80 e 90, e claro, brinquedos ligados ao automobilismo, os autoramas, caminhões, os carrinhos, os populares carrinhos de ferro, como a gente chamava nos anos 70, brinquedos inesquecíveis que o Paulo mantém aqui no seu galpão em Cubatão, onde coleciona há mais de 20 anos brinquedos muito raros, muito legais. Em 93 eu comecei a trabalhar com antiguidades na Praça Benedito Calixto, em São Paulo. E meu avô era um grande colecionador de moedas e cédulas, Benedito Rosalino. E nisso eu falei, pô, todos os meus amigos ao meu entorno que frequentam a feira têm um tipo de hobby, têm uma coleção.
E eu não tenho nada, né? Meu avô coleciona. Eu falei, cara, tem que ter alguma coleção. E aí em 2004 apareceu uma oportunidade de eu comprar uma loja de brinquedos, não a loja física, né? E sim somente os brinquedos que estavam dentro da loja. E aí comecei minha coleção de brinquedos e nisso veio todos esses outros itens colecionáveis, inclusive os brinquedos como Autorama, carrinhos, miniaturas, e essa fascinante mundo do automobilismo também acompanhou nessa trajetória. Com relação aos autoramas, chama muito a atenção esse carro da Copersucar. Esse carro cinza da Copersucar, o Copersucar de 1976, era o sonho de todo garoto naquela época. Eu me lembro muito bem desse autorama com essa Copersucar do Emerson. Era realmente fantástico quem podia ter um autorama e correr com ele, não só na pista que vinha da fábrica, mas também nas pistas pelo Brasil, né? Quem tem as pistas que você alugava, enfim. Depois passamos por um Senna. Esse aqui, o do Senna, teve várias versões. Isso aqui é uma delas, né? O Senna teve a versão notadamente da McLaren e que fez muito sucesso nas versões da McLaren mesmo, não só em um único autorama, né? Mas a fábrica fez várias versões durante os anos do Senna na Fórmula 1 desse carro. E esse que me chama a atenção, eu comento esse aqui, que é a McLaren de 1974. Portanto, quando o Emerson entrou na Fórmula 1, foi a grande popularização do autorama no Brasil. Esse carro é original, completamente original, 1974, né? Que também a fábrica lançou, o Emerson foi campeão do mundo, depois saiu, né? De 7.4 para 7.5. E aqui, esse autorama, que é um autorama raríssimo, porque ele é anterior à Fórmula 1. Ou seja, não foi por causa do Emerson que a Estrela, as fábricas, enfim, lançaram os autoramas. Vejam aqui como era o autorama, que tinha esse carro esporte, que era o autorama estilo Le Mans. A Fórmula 1 ainda não estava na ordem do dia aí, né? O Emerson não tinha, estava indo para a Europa ainda, mas as fábricas, e principalmente a Estrela, claro, fabricavam já esse aqui, o Autorama Mônaco, raríssimo, autorama fora de série, com a caixa, né? O autorama está completo, a caixa tem um valor, é bom que se diga, né? Que as embalagens têm valor também, e é tão raro, porque traz uma memória afetiva e traz uma memória daqueles que brincaram com o autorama até antes do Emerson. Quem sabe o próprio Emerson brincou com esse autorama aqui. Isso é uma raridade hoje em dia, né? Aliás, o mais difícil de achar são as caixas, a caixa do brinquedo, né, no estado que essa daqui tá, e os carrinhos, porque pista, controle, transformador, isso daí você acha fácil. Mas os carrinhos, principalmente se eles estiverem intactos, hoje em dia virou um item muito raro de se achar. A gente tem aqui brinquedos como o Agente da Uncle, como o Besouro Verde, como o Batman, né? São alguns brinquedos que marcaram outras épocas ali no começo dos anos 70, né? Até meados ali aliás, marcam até hoje, né? E ali tem uma passagem muito boa que é a da minha infância, né? Nos anos 80 ali, aonde eu considero assim uma época de ouro para mim, porque ali a gente teve Comandos em Ação, He-Man, Thundercats, Rambo, Star Wars, e também a gente teve os autoramas, né? Quem não se emocionar com o autorama do Senna, para mim era a melhor versão, né? O Senna, como tem aqui os carrinhos do Senna, então para mim é uma memória muito assim afetiva do automobilismo focado no Senna, que era assim para mim uma coisa assim de outro mundo. Quando você brincou com aquele brinquedo e você pode reconquistar essa lembrança, eu acho fundamental assim para o colecionismo. E o AutoGP fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá, tchau!
Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis. Nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta. Certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance Agenciamento e Serviços Portuários. E Toledo Corretora de Seguros. 45 anos ao seu lado.